Livro do Gênesis, capítulo de número 3, o verso de número 15. Que diz assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Amém? Vou repetir, para os irmãos entenderem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Nós estamos aqui diante de uma narrativa bastante conhecida, que o nosso irmão Moisés escreveu. O livro do Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Pentateuco são os 5 livros de Moisés, os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa faz a composição do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. Diferente do Êxodo, do Levítico, do Número e do Deuteronômio, o livro do Gênesis foi um livro revelado, foi o livro da revelação de Moisés, pois Moisés não estava nesse tempo. Então o Senhor dá uma revelação a Moisés do início de todas as coisas, do princípio de tudo. Só que o texto que nós lemos é um juízo, é um ato de julgo. Deus está entrando com 3 justiças sobre a terra: a justiça sobre o homem, a justiça sobre a mulher e a justiça sobre a serpente. Deus decretou uma palavra de juízo para cada um dos 3 personagens. Se nós observarmos, existe um motivo para este juízo ser posto sobre eles, que foi a origem do pecado. Todos nós sabemos que coube-lhe o juízo sobre o homem: do suor do teu rosto comerás. Foi posto o juízo sobre a mulher: em dores darás à luz a filhos. E por terceiro a serpente: andarás rastejando pelo chão, comendo somente do pó da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e sua descendência, e da semente dela nascerá um, que esmagará a tua cabeça, e tu a ferirás o calcanhar. Existem várias linhas de pensamento para esta passagem bíblica. Nós precisamos ir ao capítulo de número 28 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 28 do livro do profeta Ezequiel. Ele vai tratar a respeito do princípio, onde a Bíblia Sagrada diz, o próprio profeta Ezequiel narrando aquela escritura: tu eras querubim ungido, filho da relva, passeava em meio a pedras preciosas, andava no jardim, e o seu pisar era sobre o topázio, era sobre a esmeralda, era sobre o ônix, era sobre o jaspe. Todo tipo de pedras preciosas havia lá. Porém, a Bíblia Sagrada diz, trazendo a revelação a um rei, mas tipologiando este sentido ao próprio Lúcifer, que era o querubim ungido, que era o filho da relva, que andava sobre as pedras preciosas no Éden, que era o ministro do louvor do coral celestial. A Bíblia Sagrada diz em Ezequiel, capítulo de número 28, que ele presume em seu coração, pelo reflexo de sua beleza, subir acima das estrelas, edificar um trono e ser semelhante ao Altíssimo. Perceba que há algumas verbalizações de alguém que se expressa dizendo que ele queria ser maior do que Deus. Se tem uma coisa que ele não é e não era,
era uma pessoa leigo, era alguém que tinha uma presunção em sua mente. De forma nenhuma, a sua mente não era uma mente raquítica, a sua mente era uma mente altiva. Ele tinha um bom intelecto, e ele sabia que jamais poderia ser maior do que Deus. Ele sabia que não poderia ser maior do que o seu Criador. O que ele presume no seu coração: subirei acima das estrelas, edificarei um trono, não tomarei o seu trono, mas edificarei um trono e serei semelhante, não serei maior do que ele, serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele vai ser precipitado à terra. Aí o que eu acho lindo, eu vou resumir aqui. O que eu acho lindo é que vai acontecer o primeiro ai na terra. Os anjos, serafins e arcanjos começam a bradar do alto dos céus: ai da terra, que tem por morador a Satanás. Só que depois que acontece isso, porque isso foi antes, o Espírito do Senhor pousa sobre o jardim, planta um jardim no Éden. Há uma diferença entre jardim e Éden. Jardim é lugar oculto, Éden é lugar de prazer, lugar de delícias, casa de Deus. Vai ser no Éden que o Senhor planta um jardim. E eu quero aqui conjecturar o texto para aplicar para os irmãos nesta noite. Deus, em sua infinita soberania, resolve formar o homem do pó da terra, refúgio, lama, cinza e pó, os nomes qualificados ao pó da terra. Só que ele forma o homem no Éden, e no Éden tinha pedras preciosas, Ezequiel 28. No Éden tinha topázio, no Éden tinha esmeralda, no Éden tinha ouro, no Éden tinha ônix, mas ele resolve formar o homem do pó da terra. Pastor Alice, isso aqui é tremendo demais. Ele resolve formar o homem do pó da terra, no Éden. Depois ele planta e coloca o homem que tinha formado. Interessante. Parece que eu estou vendo, conjecturando o texto, Deus formando o homem. A serpente já está plantada no Éden, foi precipitada na terra. Porém agora vai haver um diálogo da Trindade Santa, pastor Geraldo. Façamos um ser a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E é aqui que eu quero ministrar nessa noite. Façamos um ser a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Primeira coisa que ele faz: haja luz. Segunda coisa, divisão das águas. Terceira coisa, animais, plantas, terra, e tudo se formou por intermédio da sua palavra. Ele é um Deus criador, ele é um Deus multiplicador, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que opera, ele é um Deus que ordena, ele é um Deus que molda, ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele é um Deus missionário.
Deus missionário. Ele traz à existência aquilo que não existe. Quem diria que em um lugar como o Cangote do Urubu, aonde só tinha pessoas, para quem não sabe, irmãos, eu vou dizer aqui, pessoas que pegavam uma filha e casava com ela, e para ele era normal. Pessoa que pegava uma sobrinha e casava com ela, tem filhos com ela, achando que é normal. Sabe por quê? Porque não tinha uma socialização, não tinha uma cultura. Quem diria que naquele lugar seria implantada uma igreja evangélica e agora se tornou um palco da divulgação da palavra de Deus. Através de quê? Através das missões, porque missões traz à existência aquilo que não existe. Isso é missões. Traz à existência aquilo que não existe. Em um lugar seco, mas agora produz. Em um lugar de pessoas ruins, mas agora há transformação. Em um lugar onde há fome, agora há assistência. Ele cria. E quando resolve formar o homem, há um questionamento entre nós, e principalmente pentecostais, de acharmos que o inimigo de nossas almas tem raiva de nós e tenta nos destruir todos os dias, porque nós pregamos bem, porque nós cantamos bem. Eu tenho pena de quem pensa assim. Porque eu tenho um bom intelecto, por isso que ele tem raiva de mim. Porque eu ganho muitas almas, por isso ele tem raiva de mim. Porque a minha igreja é lotada, por isso que ele tem raiva de mim. É porque eu faço muitos trabalhos missionários, por isso que ele tem raiva de mim. Porque a minha família é próspera, por isso que ele tem raiva de mim. Nada disso, irmãos. Nada disso. Ezequiel capítulo de número 28. Subirei acima das estrelas, edificarei um trono, e serei semelhante. Serei semelhante. Executarei o que ele executa. Farei a obra que ele faz. Porque essa semelhança não fala de imagem visível, fala de caráter. Aí agora Deus pega a pior matéria que tinha no Éden. Tinha o jaspe, mas ele não quis. Tinha o ônix, mas ele não quis. Tinha a esmeralda, mas ele não quis. A pior matéria que tinha no Éden, a matéria mais insignificante, o pó da terra, ele resolve fazer a sua imagem e conforme a sua semelhança. Eu vou repetir, parece que você não entendeu. A sua imagem e conforme a sua semelhança. Parece que eu estou vendo ele coçando a cabeça e dizendo: como é que pode? Ele vai fazer a semelhança dele. A pior matéria da terra era para mim, era para mim, era para mim. É por isso que ele tem raiva de você. É porque você tem o que ele queria para ele: imagem e semelhança. Só quem é imagem e semelhança, só quem é imagem e semelhança, só quem é imagem e semelhança, só quem é imagem e semelhança. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Adore, 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 adore. Você é imagem, você é imagem, você é imagem, você é imagem, você é semelhança. Quem é semelhança adora, quem é semelhança adora, quem é semelhança adora, quem é semelhança adora, quem é semelhança adora. Adore, 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 adore. Ele não
tem raiva de você por conta do seu louvor, por conta da sua voz afinada. Ele era o príncipe do coral. Ninguém cantava melhor do que ele, ninguém louvava melhor do que ele. É porque você é imagem e semelhança, imagem e semelhança, imagem e semelhança. Aleluia. Façamos um ser, a nossa imagem, eu vou concluir, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Alguém que projete, alguém que execute, alguém que crie, alguém que expanda, alguém que divulgue, alguém que multiplique, um ser a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Sabe o que vai acontecer ali? O homem peca, o juízo veio. Só que agora acontece algo lindo, irmãos. Quando o juízo veio sobre a mulher e sobre o homem e sobre a serpente, Satanás pensou que tinha vencido, pastores. Porque se tem uma coisa que ele não é, é onisciente. Ele pensou que tinha vencido. É só dois. É só dois, todos dois pecaram. Acabei com o projeto dele. Acabei com as missões dele. Porque sempre que vai falar de missões, fala de dois. Quem não lembra de Jesus? Quando ordenam os 70, vocês vão de 2 em 2. Vão de 2 em 2 fazendo missões. Para que 2? Alguém questiona e diz assim: para quando um cair, o outro pega e... Não se faz missões sozinho, irmãos. Não se faz missões só. Satanás pensou que tinha acabado o projeto. Só que o que ele não sabia era que quando o Senhor disse assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça, só que ele aferiria o calcanhar. Perceba que há um esmagamento e há um ferimento. Para quem não sabe, na mitologia grega existe um deus por nome de Aquiles. Depois você pode procurar aí no Google, informante bom, né? A mitologia grega, existe um deus que é até catalogado na Grécia por alguns, Aquiles, que é um deus que se você ferir o braço dele, ele se recompõe. Você fere o rosto, ele se recompõe. Você pode cortar a barriga dele, se recompõe. Agora se você ferir o calcanhar dele não cicatriza. O calcanhar não se recompõe. Aquiles. Agora Deus está olhando para a serpente dizendo: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. O que eu acho lindo aqui é o que ele quer repassar através de sua escritura. Por que o calcanhar? Porque o calcanhar se torna a parte mais sensível do corpo. O calcanhar se torna a parte mais sensível do corpo. E quando se fala de quem vai esmagar a cabeça, eu não preciso aqui falar sobre isso. Todos nós sabemos que é Cristo, o Deus de paz. O mesmo que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: e em breve, o Deus de paz, que é Cristo, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É o Deus de paz, é Jesus. Não é nós que pisamos na cabeça dele. Louco quem pensa que pisa na cabeça dele. É o Deus de paz que esmaga ele debaixo dos vossos pés. Ou seja, diante da sua presença. Não é que ele vai pegar pelo chifre, como alguém diz, coloca debaixo do pé, pisa na cabeça dele. Não, quando ele diz assim: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, a exegese do texto diz assim: e o Deus de paz esmagará a Satanás e aniquilará ele diante da sua presença. Então o sentido da
da semente da mulher nascerá um, que pisará a tua cabeça, aponta para Cristo, e tu aferirás o calcanhar. Qual é a parte sensível de Cristo? Oh glória! Nós estamos estudando sobre isso, irmãos. Quem é a parte sensível de Jesus? Satanás não tem como ferir Jesus. Satanás, ele não tem como cortar Jesus. Satanás não tem como humilhar Jesus. Mas a profecia de Deus diz: ele ferirás a cabeça, mas tu ferirás o calcanhar. E qual é a parte mais sensível de Cristo? Pedro, tu és Pedro, Petras, fagulhas, mas sobre esta pedra, base, eu edificarei a minha igreja está fundamentada em mim. A base da minha igreja sou eu. Paulo, quem é, Senhor? Eu sou o Cristo a quem me persegues. Ou seja, persegue a minha igreja, está perseguindo a mim. Fere a minha igreja, está ferindo a mim. Ele te ferirás a cabeça e tu aferirás o calcanhar. É por isso que Satanás, ele quer te humilhar. É por isso que ele quer te matar. Por quê? Porque ele bem sabe, tocou na igreja, está tocando em Cristo. Toca na igreja, está tocando nele. Mas Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Oh, glória! Aí ele tentou. Vou encerrar aqui. Satanás pensou que tinha acabado o projeto missionário ali. Não, acabei com os dois, só tem os dois, acabou-se. Só que de 3 formas se faz missões. Quantas formas se faz missões? Quantas formas? Os pés dos que vão, o joelho dos que oram e as mãos dos que contribuem. É dessas 3 formas que se faz missões. Não se faz missões sem dinheiro. Você já imaginou o missionário chegar lá no campo? Eu conheço um Deus que te alimenta e sobre todas as tuas necessidades, e ele caindo de fome. Alguém vai olhar e vai dizer: e por que ele não alimenta você? Então o missionário precisa estar bem. A sua família precisa estar estruturada para ele fazer missões. Senão a sua mensagem ia se tornar algo vazia, sem conteúdo. Porque não vê o Deus da providência naquele que está reportando. Você já imaginou se o pastor Alisson todo dia chega na igreja, cabeça baixa? Irmãos, Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe dar vitória. Então ele pensou que tinha aniquilado ali. Só que dali, do Éden, do jardim, vai sair o maior projeto missionário. Primeiro, eu encerro aqui. Primeiro, quando ele pensou que tinha aniquilado, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim. Só que se você olhar o texto, pode ler o texto em todas as traduções, a Bíblia diz: e ambos foram expulsos dos jardins. 2 anjos foram colocados na porta para eles não retornar para lá. E foram expulsos para não comer da árvore da vida, para não se tornar eternos como eterno é o Senhor. E quando foram lançados, a Bíblia Sagrada diz: e eles foram lançados para lavrar a terra que haviam perdido por conta do seu pecado. Eles saíram para quê? Para lavrar a terra, para cultivar a terra. Vocês estão entendendo não, irmão?
Senhor está expulsando do jardim, está dizendo: saia do jardim, pecaram, mas vocês vão fazer missão. Porque como pregou aqui o pastor Alisson, tem gente que nem vai, mas ele precisa trabalhar a terra, ele precisa cultivar a terra. É como o pastor Geraldo, se ele nunca saísse daqui, mas ele podia fazer missão como? Trabalhando a terra, cultivando a terra. Para quê? Para alguém vir plantar. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso é a obra missionária. Saiam, vão lavrar a terra. Oh, glória! Não tem desculpa, pecaram, mas vão fazer missões. Primeiro, foram expulsos do jardim para lavrar a terra e cultivar a terra. Segundo, aí vem a outra forma de missão, pastores. Eva dar à luz, nascem os 2 filhos, Abel e Caim. Aí sabe o que vai acontecer? Abel propõe no seu coração: vou sacrificar, vou ofertar ao Senhor. O Senhor aceita o sacrifício de Abel, repudia o de Caim, porque fez por fazer. Então Caim não fez missão, você que pensa. A primeira missão quem fez foi Eva e Adão. Foram lavrar a terra, cultivar a terra. Primeira forma de se fazer missão: trabalhar a terra. A semente só dá boa se primeiro a terra for trabalhada. A semente só produz bem se primeiro a terra for trabalhada. Não tem como alguém falar de missões se não fazer missões, porque você apresenta missões pelas experiências, apresenta missões pelo Espírito, se fala de missões pelo Espírito, se prega pelo Espírito. E o que é que está fazendo? Trabalhando a terra do seu coração. Para quê? Para depois disso ser plantada uma semente. Essa semente vai produzir, mas primeiro a terra precisa ser trabalhada. A terra, vou repetir, a terra precisa ser trabalhada pelo Espírito, pela palavra. Depois é que é plantada a semente, e se ela penetrar em terra boa, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir. Adão e Eva plantam a terra e lavram a terra. Depois, uma das sementes, Abel, planta uma oferta de sacrifício. O Senhor recebe, o céu se abre mais uma vez. E Caim, mas Caim matou seu irmão, mas fez missões também. Como? Ele disse: Senhor, vou morrer. Vai não, vou te plantar um sinal. Caim foi o homem da multiplicação. Para quem não sabe, dentro das missões, Caim foi o homem da multiplicação. Ele ganhou o que ninguém ganhou. Ele ganhou o que Abel não ganhou. Ele ganhou o que Adão não ganhou. O que foi um selo para não ser morto pelos seus inimigos. E aí o que vai acontecer? Ele vai multiplicar. Perceba a geração de Caim. Ela encerra-se em quem? 7. 7 gerou Enos. Depois de Enos, o que é que vai acontecer? Depois de Enos, a Bíblia diz 7 Enos. E quando Enos nasce, a Bíblia diz, e a partir dali começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, uma semente que foi plantada lá no
jardim, ela produziu do lado de fora, povoou a terra, de 1 passou para 100, de 100 passou para 1000, e quando encerrou-se a última semente, a Bíblia diz que partiram a glorificar e a invocar o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é a obra missionária, irmãos. Ela começa aqui com um plantio, ela começa aqui com uma palavra. Eu estou só complementando o que o pastor Alisson pregou aqui. Você planta aqui, mas a sua semente chega na Paraíba, a sua semente chega na África, a sua semente chega na Angola, a sua semente chega no Afeganistão. Você daqui fazendo missões, por quê? Porque alguém trabalhou a terra, alguém plantou, alguém semeou, alguém multiplicou, e a obra foi completa. Missões pelo Espírito. Eu não vou além daqui mais. Amanhã tem mais. Mas aprenda. Primeira coisa a se fazer em missões é trabalhar a terra. Segunda coisa é plantar. Eva e Adão trabalharam a terra. Abel plantou. E Caim multiplicou. Já percebeu isso? Eva e Adão trabalharam a terra. Depois que trabalharam a terra, Abel foi lá e plantou. Os céus se abriu. E quando os céus se abriu, o mesmo Deus que falou com Abel e recebeu a sua oferta, foi o mesmo que falou com Caim, mesmo tendo matado o seu irmão, dizendo: você não vai morrer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vamos trabalhar a terra. Como é que você vai trabalhar a terra? Você vai chegar e vai mandar um WhatsApp aí, ou vai ver alguém amanhã e vai dizer: o negócio hoje foi bom, mas eu creio que amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, vai ser 3 pregadores. Você vai trabalhar a terra. Alguém vai chegar aqui, vai produzir. Nós vamos plantar uma semente da palavra no coração dele e vai produzir, vai multiplicar para a glória do Deus Altíssimo. Missões está no coração de Deus. Amém?